Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 80, a Gênesis capítulo 3, origem do bem e do mal. A questão é a questão de número 5 ainda, quando Kardec diz assim, nós vamos voltar novamente. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, que já explicamos em partes a respeito. O exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, né? É um exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Então, através das pesquisas, através dos estudos científicos, enfim, deixou o casulo. Obviamente, o indivíduo, ele se preocupa em encontrar um novo esconderijo, porque ele sabe que fora do esconderijo ele corre o risco de ser devorado pelo sol quente, pela tempestade, né, pelo aguaceiro, pela enxurrada, enfim, fora do casulo. Agora ali dentro do casulo, acomodado, mas por isso que de vez em quando o casulo é arrebentado, né? As cascas são todas destroçadas. Então, Kardec continua assim, o ser humano, né? O ser. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Então, olha só para você ver. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Então, veja bem, se não são as dificuldades, se não são as perturbações espirituais, vamos partir para a parte espiritual primeiro. Se não são lá as perturbações espirituais, né? As perturbações assim dos espíritos sofredores, dos espíritos obsessores, a pessoa não procura uma religião. A pessoa não procura Deus. A pessoa não procura orar. Então, pode observar para você ver. Em 100%, 80%, em 100% dos que procuram Deus, 80% foram até Deus através da dor e nunca através do amor. Pode observar isso para você ver. Então, aí você pode me dizer assim, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer é o seguinte, que o processo ele é inevitável. Quem não procura Deus na saúde, procura Deus na doença, na dor, no sofrimento. Quem não vem pelo amor, escreva isso para vocês, isso faz parte das leis. Quem não vem pelo amor, vem pela dor.
E eu posso dizer isso que em 100% dos que buscaram a Deus, 80% buscaram pela dor e não pelo amor. Pelo amor, são aqueles que buscam a Deus, assim, com interesse de conhecer Deus, de estudar os atributos de Deus, com o interesse de descobrir que Ele é. Porque, como já dissemos, isso não é nosso, isso é de Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Nós não nos conhecemos. Ah, Luiz, eu me conheço. É um direito das pessoas pensar o que quer. Mas eu posso te contrariar, dizendo a você que você não se conhece. Mas eu me conheço, Luiz. Tudo bem. Mas eu continuo dizendo que você não se conhece. Porque nós nos encontramos no mundo de provas e expiações. Então isso aqui, gente, não é fácil. Mas, graças a Deus que nos encontramos no mundo de provas e de expiações. Você sabe por quê? Porque imagine só, os seres que ainda nem foram criados por Deus. Mas como assim? Ora, Deus cria constantemente, incessantemente. Desculpa. Só que nós não sabemos como e nem onde. Isso é segredo dele. Mas Deus cria o ser incessantemente, constantemente. Mas ninguém sabe onde e como. Isso é segredo dele. E aquele que disser assim, Jesus sabe, mentira, essa pessoa está enganada. Isso não é desfazendo Jesus, é óbvio. Jesus até agradece a gente a dizer isso, porque isso é um estudo, as pessoas precisam raciocinar. Sabe por quê que as pessoas precisam raciocinar? Porque Jesus encontra-se em processo de evolução igual a todos nós. O único que não evolui é Deus. Por toda a eternidade, Deus não evolui. Então, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então, tem esses que buscam Deus através do amor. Eu desejo conhecer Deus. Eu desejo estudar, eu desejo conhecer os atributos de Deus. Eu desejo me conhecer. Então a pessoa, adentra a doutrina dos espíritos, que é a única ciência que vai lhe fornecer meios, condições, e 200, 300, 400, 500, 1000 anos, 2000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos, ele consegue descobrir. Ele consegue, assim, pelo menos ter uma noção dos atributos de Deus. Pelo menos noção dos atributos de Deus. E ele vai ter uma leve noção a respeito do que é ele. Luiz, mas isso tudo? Não, gente, isso ainda é... Desculpe. Isso ainda é pouco. Tem que ser mais. Nós estamos, assim, reduzindo bastante, né?
Agora, e aqueles que procuram Deus através da dor, os 80%? São as dores morais, as dores físicas, esses flagelos internos e os flagelos externos que assolam a humanidade, que por falta de aceitação, por falta de humildade, por falta de paciência, quase sempre nós nos perdemos aqui. Então, a pessoa está com câncer, ele não aceita aquele câncer, ele está com a úlcera, ele não aceita aquela úlcera, ele está com HIV, ele está com AVC, ele está com infarto, ele está passando por certas dificuldades financeiras, transtornos emocionais, e ele não aceita. Ele não aceita. Então ele bate cabeça no médico, ele bate cabeça no outro, ele vai num, ele vai no outro, ele vai num, ele vai no outro. Tem pessoas que vai em tudo quanto é lugar e deixa o espiritismo por último. Quando chega no espiritismo, ele diz assim: ai, só vim no espiritismo porque estou cansado, fui em tudo quanto é lugar e não obtive a cura. Então eu vim aqui obter a cura. Só que aí é o seguinte, se ele vai a uma casa espírita séria mesma, primeiramente ele vai passar pelo atendimento fraterno. Aí começa o probleminha dele. Não é o probleminha dele. Aquele transtorno, porque a pessoa chega e quer que o problema dele seja resolvido tudo naquela primeira vez que ele vai à casa espírita. E não é assim. Se ele vai a uma casa espírita séria, ele ali no atendimento fraterno, ele vai aprender com o atendente que se ele viver mais 80 anos no corpo físico, ele ainda vai retornar à pátria espiritual sem saber de uns 90%. Ele ainda vai ter que estudar no plano espiritual, vai ter que acertar algumas coisas lá. Depois ele vai reencarnar, você entendeu? E para dar sequência naquele mesmo processo, e ele vai descobrir através da doutrina dos espíritos que ele vai ter que reencarnar mais 1 milhão de vezes por conta daquele probleminha ali. Se ele vai numa casa espírita séria. Agora, se ele vai numa casa espírita meia boca, onde é dirigido pelas trevas, pode ter certeza de que eles vão te prometer. Eles vão te prometer a libertação 100% daquele probleminha naquela reunião ali. Você entendeu? Não só vão te prometer, como também eles vão te enlouquecer. Porque eles te dizem lá tanta besteira, mas tanta besteira, que você, não estando preparado para ouvir aquilo que eles estão dizendo, por mais que possa ser verdade o que eles estão dizendo, em vez de você sair curado, você sai transtornado, perturbado. Então é preciso ter muito conhecimento. Eu não vou dizer que eu sou detentor desse conhecimento, não. Mas muitas coisas que eu sei a respeito de muitas pessoas vai comigo para o cemitério. Vai comigo para o cemitério. Porque eu não posso dizer para a pessoa. Às vezes a pessoa chega e me pergunta:
Luiz, você acha que se eu fizer um bolo de cenoura vai ficar gostoso? Aí eu pego e falo assim, faça um bolo de abacaxi. Tem nada a ver, né? Porque eu não posso dizer para a pessoa. Eu não posso dizer para a pessoa. Nós temos que entender uma coisa. Por que nós inserimos no esmiuçamento essa questão assim, ó? Nós somos seres dotados do livre arbítrio. Só que nós inserimos relativo, um pouquinho relativo, o nosso livre-arbítrio. Por que um pouquinho relativo? Porque nós ainda não temos condições evolutivas de decidir o que nós queremos ou o que nós não queremos. É assim que encontra-se nas leis. Os bons espíritos que transmitiram para Allan Kardec, Hipólito Leon Denis Rivail. Mas acontece que existe um claro escuro nessa questão do livre-arbítrio, porque nem tudo foi passado. Nós temos que entender que a doutrina dos espíritos, o alicerce em si, ele está pronto, foi passado pronto. Mas a doutrina, as leis todas, de certa forma, ela toda não foi passada. A doutrina dos espíritos foi passada pelos bons espíritos, a Hipólito Leon Denis Rivail, incompleta. Olha, Luiz, vê lá o que você está falando. É sempre assim, né? A doutrina dos espíritos não foi passada na totalidade para Hipólito Leon Denis Rivail. Aqueles que têm conhecimento, eu acho que devem entender do que nós estamos dizendo. A doutrina não foi passada na totalidade, devido ao processo evolutivo. As leis de Deus, nós temos que entender, sim, na totalidade. Mas a doutrina, não. Porque você há de entender que as leis é uma coisa, agora a doutrina é outra coisa. Por mais que toda ela encontra-se mesclada. Mas é preciso entender dessa forma. Então, a pessoa, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de disciplina, de entendimento, ele busca, né, a doutrina dos espíritos, achando que o espiritismo tem a obrigação de curá-lo fisicamente e espiritualmente 100%, sendo que essa cura, tanto física quanto espiritual, é da responsabilidade da própria pessoa ao se curar. Auxílio da medicina primeiro, auxílio dos bons espíritos, auxílio. Mas a responsabilidade da reforma e da transformação é da pessoa. Não é nem de Jesus, não é nem de Kardec, não é nem de Deus, não é de ninguém, é da pessoa. Não pensemos que o dia que nós ascendermos à pátria espiritual na condição de espíritos evoluídos,
não pensemos que Deus que nos concederá essa oportunidade, que não. Você acha que Deus catou Jesus? Vamos usar até esses termos pejorativos. Você acha que Deus foi lá no meio da lama e catou o nosso Senhor Jesus Cristo lá, um pobrezinho lá, inundado de lama, sem merecimento, sem nada, e o transformou no que ele é hoje? De forma nenhuma. Eu vou usar aquele termo assim: a vida de Jesus, desde o princípio até hoje, pautada na seriedade, na disciplina, no amor, na responsabilidade, em tudo que é de bom. Em momento algum, Deus lhe deu alguma coisa de graça. Ele conquistou tudo. Ele conquistou tudo. Tudo que Jesus é hoje, mérito dele. Sabemos nós que no processo evolutivo, tanto ele quanto nós encontramos, todos nós encontramos os meios que nos levam à melhora ou à piora. Então, é aí que entra o livre-arbítrio. Nós não somos detentores do livre-arbítrio apenas. Nós somos detentores do livre-arbítrio relativo. Por que o relativo? Olha só para você ver. No relativo está inserido está inserido a vontade do espírito negativo que nos inspira. Está relacionado, está inserido ali uma porcentagem do nosso eu, porque o nosso eu também pensa, o nosso eu sente vontade. E quando não na parte negativa, na parte superior, existe ali a influência do bem e existe a nossa influência, que é o desejo de fazer as coisas corretamente. Mas a gente entende que é necessário que seja dessa forma, né? O espírito se ele entorpeceria na inatividade. Então, olha só para você ver, o espírito se entorpeceria na inatividade. E isso faz parte da natureza, tanto evolutiva, quanto espiritual, aliás, quanto física. Você já, por um acaso, alguém já chegou e já lhe disse assim: nossa, mas você está muito sedentário. Aí você tem que assumir. Porque se a pessoa chega ao ponto de dizer a você que você está sedentário, é porque você não está lá com aquele corpício, né? Você está lá com aquele corpo que está mais parecido com um abacaxi, uma manga, né? Acerola, uma beterraba, né? Você vai subir 2 degraus, você já está com o coração na boca. Transpira demais igual eu. Nossa, eu nunca fui transpirar igual eu. Mas também as cacetadas que recebe também, né? Também conta também um pouco. Então, observe só para você ver, a pessoa sedentária vai atrofiando tudo. É engraçado que eu acho que a pessoa sedentária só não atrofia a língua. Porque é o meu caso, porque eu sou sedentário, eu assumo. Mas a minha língua, quanto mais sedentário, parece que a minha língua mais desliza na boca.
Ainda bem que eu tenho amigos que, né, até apelido de maritaca já me puseram. Para você ver. Quis amigo. Ter amigo desse jeito, você tem que rezar bastante no pé do cruzeiro. Porque se você desencarna com os amigos desse, nem novena vai conseguir libertar esses espíritos de você. Mas é brincadeira. Então, mas o sedentarismo, né? Ele vai aqui, ó, a inatividade. Entorpeceria na inatividade. A pessoa que fica ali, né, na inatividade, ele fica sedentário. Depois tudo que ele faz está doendo os músculos, está doendo tudo. Aí fica naquela tomação de remédio. Toma comprimido daqui, comprimido dali. E eu conheço umas pessoas, sabe, que não toma o comprimido que o médico manda, toma por conta própria, sabe? Se toma, tem que tomar um comprimido, toma 2, 4, 8, 10. Aí complica a evolução, né? Porque aí, isso aí, além de caracterizar sedentarismo, inatividade, isso também caracteriza suicídio. É aí que complica a evolução do ser. Então vamos para o próximo vídeo.